São 8h30 e você acompanha o Jornal Bom Dia. Em tempos de pandemia, nós estamos à distância em nossas casas e hoje nós estaremos entrevistando a candidata Dalva Berto. Roseli, muito bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes e também os telespectadores da VV8, porque já estamos ao vivo também pelo canal 8 da NET, que está em parceria com a rádio. Vamos ao vivo nos dois canais. Você pode sintonizar pela Rádio Valinhos, pelo Facebook da rádio ou ainda pelo canal 8 da NET. Bom dia também a você, Gustavo. Vamos juntos em mais uma manhã de programa eleitoral, procurando conhecer a proposta hoje da candidata Dalva Berto e também do Israel Escupenado. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roseli. E você, ouvinte, que quiser dar ali a sua contribuição, fazer uma pergunta, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 9609-1059. Inclusive, já recebemos algumas ligações hoje e os ouvintes estão cada vez mais enviando ali a sua pergunta, se interessando pela política municipal. Roseli, nós já tivemos a oportunidade, né, de entrevistar o Paulo Batista e também o Aguiar. E hoje será a candidata Dalva Berto. Você, né, que trabalha muito com as redes sociais, como é que você tem visto a repercussão desse programa? Eleições Você Decide, principalmente, né, porque é um momento muito especial, onde toda a comunidade se envolve, todo mundo quer saber as propostas. Qual é a repercussão que você tem sentido, Roseli? Olha, Fernando, nas duas vezes foram muitas visualizações e o que a gente percebe, assim, muita participação do ouvinte, especialmente aqui pelo canal do Facebook, que estamos ao vivo, muitas perguntas têm chegado aqui no chat e isso é importante. Já está aberto, né, para quem quiser, já pode mandar sua pergunta para a Dalva e para o Israel Escupenado, aqui através do Facebook, mas se preferir, nós também temos o WhatsApp, pode mandar sua mensagem no WhatsApp, que é o 99609-1059, ou ainda pelo telefone 3849-7771, Gustavo está aí a postos para receber. Até agora está sendo muito bom, e eu percebo uma crescente na participação aqui dos ouvintes e na participação também de quem está acompanhando pela live, Fernando. Aliás, né, ao longo da história da Valinhos FM, a participação nossa nas eleições sempre foi muito grande, não? Sim, sempre foi muito grande e já começa aí os preparativos, porque novembro está chegando e os ouvintes se acostumaram a nos ficar sintonizados na Valinhos FM e agora nessa parceria também com a VV8 e depois, no dia da eleição, saber em primeira mão quem é o novo prefeito, talvez até a Câmara de Vereadores, que nós sempre anunciamos em primeiro lugar. É um trabalho de uma equipe muito grande, de muitos voluntários, e isso certamente vai se repetir nesta eleição, Fernando. 8h33. Agora sim, já temos aí o contato com a Dalva Berto e também o seu vice, o vereador Israel Escupenado. Eles que integram o MDB com a chapa Valinhos Pode Mais. Muito bom dia, Dalva Berto. Muito bom dia, vereador Israel Escupenado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roseli. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Valinhos. Agradecemos muito a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Só que nesse momento especial para nós, especial para a cidade, pois estamos aí no período eleitoral, momento democrático, especial, e ter essa oportunidade de estar falando com vocês e sendo ouvido pela população, pelos ouvintes da rádio, para nós é muito importante. Bom dia, Fernando, Roseli, Gustavo. Todos que estão acompanhando aqui de Valinhos, né? Nós, a VV8 também que transmite, né? Cumprimentamos todos vocês. É um prazer estar junto nesse momento tão importante da cidade, dialogar, falar com a população, com vocês, transmitir, né? Aquilo que é importante
para o povo saber, né, tomar suas decisões também nesse momento tão importante e democrático que nós vivemos, né? Roseli. Fernando, então são 11 candidatos que postulam ocupar o Palácio Independência nos próximos 4 anos, dentro dos princípios democráticos, cristãos, apartidários e de prestação de serviços. Objetivamos informar os nossos ouvintes, ouvindo também as propostas dos candidatos, seus projetos e o que pretende realizar caso sejam eleitos. Gustavo. E sua participação é fundamental, uma vez que o programa Eleições Você Decide abre espaço para que você faça a sua pergunta aos nossos convidados, através dos telefones 3849-7771 e WhatsApp 99609-1059 e nas nossas mídias sociais. Estamos aguardando a sua participação e também a sua pergunta. O programa Eleições Você Decide é realizado em parceria com a VV8 TV e será reapresentado às 20 horas pela Valinhos FM e também pela VV8 TV. Nossa terceira entrevistada é a atual presidente da Câmara, Dalva Berto, e o vereador Israel Escupenaro, ambos do MDB, conforme a ordem do sorteio já realizado, o qual agradecemos em aceitar o nosso convite. Dalva Dias da Silva Berto nasceu em Campinas no dia 27 de agosto de 1963. Há 40 anos escolheu Valinhos para construir, ao lado do marido, Nivaldo Berto, uma família sólida, baseada em ética, carinho e respeito, e uma história pessoal de sucesso. Mãe de 3 filhos e avó de 4 netos, adotou a política como missão social, um chamado que surgiu quando foi acionada às pressas para tomar importantes decisões em uma reunião da comunidade. Dali em diante não parou. Há 20 anos se dedica a melhorar a vida dos valinhenses com um trabalho sério, honesto e comprometido. Nos 4 mandatos como vereadora, foi eleita 2 vezes para presidir o Legislativo. Sob sua gestão, nos últimos 2 anos, a Câmara de Vereadores reduziu despesas e devolveu mais de 4 milhões de reais à Prefeitura, verbo encaminhado ao Executivo para atender demandas urgentes, especialmente no setor da saúde e segurança. 8h37. Dalva, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela participação de você e do Israel Escupenaro. A minha primeira pergunta, por que você quer ser a futura prefeita de Valinhos? Obrigada, Fernando, mais uma vez a oportunidade de responder essa pergunta. Muitos me fazem ela. Por que ser candidata a prefeita? Por que disputar as eleições? Bom, como já foi dito no início pelo Gustavo, e eu quero só fazer uma pequena correção, tenho certeza que essa é uma informação que chegou para vocês, só o valor que não foi uma economia de 4 milhões, foi uma economia de mais de 10 milhões de reais. Então, trazendo essa correção desse valor, eu quero deixar assim de uma forma bem clara, objetiva, dizer por que ser candidata a prefeita de Valinhos. Eu sei que posso contribuir muito com a cidade. Estou preparada para isso. Escolhi Valinhos, como foi dito, há 40 anos, quando me casei, para formar a minha família aqui. E Valinhos é uma cidade acolhedora, uma cidade que representa a cura, uma cidade que me recebeu meu marido, a minha família aqui cresceu, prosperou, e eu, então, indo para a vida pública, com todo esse tempo, com toda a experiência que a vida pública me trouxe, eu me sinto preparada para governar a nossa cidade. Tudo que poderia ser feito no Legislativo, pela vereadora Dalva Berto, nós fizemos. Projetos, requerimentos, indicações, fiscalização, proposta. Então, experiência como vereadora, presidente da Câmara, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente da Comissão de Justiça e Redação, presidente de comissões de CPI, enfim, todas as comissões de dentro da Câmara, eu participei. Então, experiência em gestão pública é o que não me falta. E por este motivo, eu estou preparada para governar a cidade. Eu conheço os problemas da nossa cidade.
Eu estudo gestão pública e eu sei que posso contribuir muito mais para o município, com o conhecimento, com a experiência, sem contar o amor que tenho pelo ser humano. Eu ando pela cidade, eu sou uma pessoa que ando e convivo com a população. Por isso, eu me sinto preparada para governar esta população, governar esta cidade, com experiência em gestão, com resultados positivos, com economia, com enxugamento da máquina, pensando no recurso público para ser aplicado realmente como deve ser aplicado. Essa gestão me traz o desejo de ir para o executivo e agora executar, com toda a experiência que adquiri no decorrer desses anos. Roseli? Dalva e Escupenaro, todas as perguntas foram previamente preparadas pela produção da Rádio Valinhos FM, versando sobre educação, segurança, responsabilidade social, transporte, saúde, habitação, saneamento e planejamento. Eu estou recebendo aqui no nosso chat muitas pessoas mandando bom dia. Eu gostaria que as pessoas entendessem que também nesse espaço é para fazer perguntas, é ajudar a gente também na construção desse programa. Então, quem quiser participar, pode mandar sua pergunta pelo chat, pode mandar sua pergunta também pelo nosso telefone, 3849-7771, ou pelo nosso WhatsApp, 9609-1059. Nós estamos aguardando. Gustavo, como você já tem aí a participação do ouvinte, eu passo para você. Nós já temos a participação do ouvinte Gustavo Escabelo, ele que mora no bairro Bom Retiro. Ele pergunta, em relação ao abastecimento de água em Valinhos, o que pode ser feito para garantir mais captação para o município? Novos empreendimentos imobiliários não pioram toda essa situação? Um assunto extremamente relevante neste momento de estiagem, candidato. Eu quero dizer, a respeito disso, né, nós vamos fazer o nosso bate-papo, um vai falando, o outro fala um pouco também, né? Quero cumprimentar o munícipe e quero dizer o seguinte, captar mais água não é a solução para você resolver a questão da situação de água. Por quê? Quando você chegar lá no período das chuvas, você consegue captar mais se você quiser, mas no período das secas, você não vai ter água para captar. Então, como que você vai captar mais água? Então, a solução hoje para a cidade, eu já defendo isso, já fiz requerimento lá no Legislativo sobre isso, já conversei, debati com munícipes, com pessoas que conhecem também dessa área, já conversei com pessoas técnicas da própria administração pública, e hoje a solução para a gente resolver isso daí é um grande armazenamento de água. É um local onde possa ser armazenada a quantidade suficiente de água e que possa aguentar um período de estiagem de 20 ou 30 dias. Quando a coisa começar a faltar, você começar a utilizar aquele recurso ali. Então, não é captar mais água, é fazer o aproveitamento. A água, nós sabemos que nós não produzimos água. O que tem aí é o que nós temos que usar de forma inteligente, de forma racional, de forma que nós possamos utilizar e não faltar. Para isso, lógico, sempre vai precisar do apoio da população. Isso sempre vai precisar. Nós não podemos ficar usando a água tratada para lavar quintal, fazer outras coisas, essas coisas tem que ser uma conscientização geral. Todo o governo tem que trabalhar, a administração pública tem que trabalhar na conscientização e fazer a parte técnica dela para que isso aconteça. Então, nós buscaremos desenvolver, prefeita Dalva, vice-governador, desenvolver e buscar local para que haja um grande armazenamento, um grande reservatório, um reservatório que dê condições de suportar um tempo de estiagem. Que a hora que começar a faltar a água, você possa usar aquele reservatório de forma consciente, reforçando sempre em conjunto com a população, para que nós não venhamos a desperdiçar esse bem tão precioso que nós temos, que é a água. Eu quero aqui responder e também ficar à vontade, quem nos fez essa pergunta, que a gente possa ter o contato e complementar essa resposta. Porém, nós temos discutido, e não é de hoje, tanto eu como meu vice-prefeito, que está tão preparado quanto a candidata a prefeita, nós andamos juntos, nós pensamos da mesma forma, planejamos juntos, conhecemos a cidade junto, o tempo de mandato que ele tem, o tempo de mandato que eu tenho, a experiência em gestão à frente do Legislativo, nós nos complementamos. E, com isso, discutimos todos os problemas da cidade.
nós precisamos incentivar e buscar os programas de reuso de água. Se você fizer um programa, se você conscientizar as pessoas para ter o seu reservatório, porque nós temos leis para isso, lei aprovada já no Legislativo há muito tempo, lei que praticamente está engavetada, onde você dá incentivo para as novas construções terem a seu reservatório de água de reuso, para justamente isso que o vice-prefeito aqui colocou. Fazer de que forma? Você ter a água reservada para lavar o seu quintal, para lavar o seu carro, enfim, para molhar o seu jardim, e não fazer disso da água mal a utilização dessa água. Nós precisamos pensar no futuro. A água é finita, a água não pode ser tratada como o agora. Olha, nós temos água, o nível está bom, o reservatório está bom. Vai chegar o tempo da estiagem, isso tem aumentado a cada ano. Olha o calor que está fazendo. Daí a Dalva passa pela educação ambiental, né? E nós temos proposta também, né, na questão da sustentabilidade e educação ambiental. Todos precisam estar envolvidos. Não é somente o prefeito, a administração pública, mas todos têm que estar envolvidos no processo. Né? Com certeza, Escutenário, e é isso mesmo. Se não tivermos esse trabalho, essa conscientização, se não pensarmos no futuro, realmente, se agora não se tem água, no futuro, então aí que não vamos ter mesmo. Quando se fala construção de prédios, construção de condomínios, nós temos água suficiente, tratamento de esgoto suficiente para aprovação de tantos projetos? Nós temos isso, onde há um estudo que comprove que Valinhos no futuro terá água, terá estrutura, infraestrutura, malha viária para aprovação de tantos empreendimentos em nossa cidade. Tudo isso tem que ser reavaliado. 8h47. Candidata, o MDB é um partido, eu diria, tradicional na nossa cidade, com disputas, né, históricas. Por que a chapa pura, né, que assim é chamada nas eleições? Vocês não fizeram nenhuma ligação com outros partidos? Pode responder, meu vice-prefeito vai responder. Isso é histórico, né, Fernando? O MDB quase sempre foi chapa, poucas vezes, acho que sempre foi praticamente chapa pura, né? É uma característica do partido, né? É uma característica da maioria das vezes, na minha mente aqui, que eu me lembre, foi chapa pura. E outra coisa, né? O MDB, além de estar chapa pura, também não está coligado com outros partidos, nada, que tranquilamente vai ser uma forma de governar muito mais livre, muito mais independente, né? Que é o que o povo precisa, né? Nós não podemos, às vezes, as uniões, eu não sou contra você ter as uniões, né? Desde que ela seja feita de forma consciente, pé no chão, em favor da cidade, né? Não, em favor da cidade, porque às vezes tem união que nós já vimos coisas aí que não foi em favor da cidade. Agora, nós, hoje, vamos ter uma liberdade muito grande para poder decidir, né, o que vai acontecer na cidade, da nossa mente, da nossa cabeça. E eu, Cadalva, nós temos um alinhamento muito de pensamento, né? Já sentamos, conversamos sobre o que nós queremos para a cidade, e isso aí é de extrema importância, um alinhamento, né, para que haja harmonia no governo e possa governar em paz, né? Governar em paz. Um objetivo que nós temos é levar paz para a prefeitura e para a cidade, né? Nessa questão do governo. E, com certeza, isso vai acontecer. E eu quero aqui completar a resposta do meu candidato a vice-prefeito, que é extremamente importante que o vice-prefeito esteja alinhado com a prefeita. Porque nós pensamos da mesma forma, precisamos governar juntos. Se for preciso assumir a prefeitura, ele está alinhado e tem a mesma condição que o candidato a prefeito tem. Então, por que a chapa pura? Por que Dalva? Por que Escutenário? Porque nós estamos preparados da mesma forma. Se precisar assumir a prefeitura, ele pode assumir e a cidade vai estar com tranquilidade, porque ele pensa da mesma forma que a candidata a prefeita. Ele tem a mesma experiência, não é só pensamento, experiência em gestão pública, experiência com dinheiro público.
Economia, enxugamento da máquina foi a nossa bandeira. Vamos enxugar a máquina, vamos valorizar o servidor público, vamos fazer com que o recurso público volte realmente para a população. Então, todo esse alinhamento fez com que a gente entendesse que era o momento de abrir mão da Câmara, estarmos juntos num só propósito, cumprir com a nossa missão, servir a cidade. No Legislativo nós servimos, à frente da gestão pública da Câmara, enquanto presidente, nós já fizemos a nossa parte. Agora é hora de executar tudo aquilo que nós sempre cobramos, a nossa visão, o nosso pensamento e o ouvir da população. Não quer dizer, só concluindo, não quer dizer que nós não temos e não teremos e vamos ter diálogo com os vereadores. Isso nós já fizemos enquanto presidente da Câmara. O poder público, uma vez eleito, representa a cidade, representa a população. Não pode ter bandeira partidária. Uma coisa é governar o executivo. E para se governar o executivo, pensamos da mesma forma. E de que forma nós pensamos? Inclusive em ter diálogo e em ouvir a Câmara que representa a população. Cada vereador que ali está. Hoje, como presidente da Câmara, eu trato todos iguais. Sempre foi assim. No outro mandato de presidência de Câmara, eu fiz da mesma forma. Hoje é assim, nós damos prova disso. E o vice-prefeito, quando presidente da Câmara, ajuda da mesma forma. A cidade precisa de paz, de união, de diálogo, de discussão, de debates. Tem diferença? Sim que tem, mas tem que ter harmonia, a independência dos poderes, porém harmônicos, respeitados, respeitar um para ser respeitado também. E assim quem ganha? A população. A população ganha quando o governo ouve, quando tem diálogo, quando está na rua, quando conhece os problemas, quando busca junto solução. Eu ia reforçar isso, só que eu vou até numa outra linha. Nossos candidatos, o nosso grupo de vereadores, estão alinhados com o nosso pensamento. Nós não chamamos pessoas para ser candidato, para encher a chave e falar, tem alguém lá para concorrer. Eles comungam, eles estão com o mesmo pensamento que nós, com o mesmo entusiasmo que nós temos para ver uma cidade se desenvolver de uma forma cada vez melhor, né? Quando nós colocamos aí que Valinhos pode mais, não é a gente desprezando tudo que já foi feito, porque às vezes chegam políticos que acabam desprezando tudo que foi, não, velho, joga fora, o que passou, não sei o quê, não é assim. Muitas pessoas contribuíram para a cidade de Valinhos, está entre as melhores que hoje existe. Nós mesmo do MDB, o governo do MDB, foi super importante para a cidade. Quantas coisas boas foram feitas. E nós queremos o quê? Mostrar que Valinhos pode mais através da Álvares Copenhague, através do nosso trabalho. Então, respeitar o vereador, ter diálogo com o vereador, né? Reforçando que os poderes têm que ser harmônicos, eles são independentes, mas a harmonia faz bem para a cidade. A harmonia gera crescimento, a harmonia gera desenvolvimento. Então, é nessa linha que nós queremos conduzir a cidade de Valinhos. 8h53, Roseli, por favor. Pois é, já tem aí algumas participações dos ouvintes e das pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook também. Eu tenho duas pessoas que fazem a mesma pergunta, Dalva, e foi até um assunto, né, bastante comentado na mídia quando saiu a declaração de bens. O Pedro Luiz e também o Flávio Santos perguntam o que você teria a falar sobre a declaração de bens em torno de R$15 mil. Também aqui o Pedro Luiz faz a mesma pergunta. Eu sei que não é o programa político, né, o programa de governo, mas é o questionamento de quem está nos assistindo, Dalva. Roseli, e eu fico muito feliz de receber essa pergunta, de poder ter a oportunidade aqui de falar sobre isso. Então, obrigada, Pedro, obrigada, Fábio. Nós vamos esclarecer de uma forma muito tranquila e verdadeira. Primeiro, Roseli, também corrigindo, a declaração de bens, ela já foi corrigida no Candex, ela é do valor de R$151 mil, não de 15. Houve uma falha, e eu não vou falar que é de outra pessoa, que não da própria candidata, não importa quem alimentou o Candex,
que só alimentou com a primeira página e a segunda não das informações que nós demos. E esse valor de 151 mil, que está na minha declaração de imposto de renda, ela é real, verdadeira e transparente. Não tem motivos para a gente não falar nesse assunto. Nós só declaramos aquilo que temos em nosso nome. Essa é uma verdade. E assim foi feito. Mas mesmo assim, Dalva, como você explica que você tem o menor patrimônio entre todos os demais candidatos? Nós temos, e não é segredo para ninguém, que a minha família, eu e meu esposo, somos empresários na cidade. Porém, existe um planejamento, e esse planejamento chama-se planejamento sucessório. O que nós fizemos há um tempo atrás, quando meu esposo teve por 2 vezes problema sério de saúde? Nós já, com nossa família, nossos filhos, que amamos, que também nos amam, que também nos honram, nossos filhos assumiram tudo. Então, esse valor que tem na minha conta poupança, na minha conta corrente, parte dele que eu adquiri um terreno, parte dele que eu paguei de prestação de apartamento, essa é que está na declaração de bens, porque ela está em meu nome. Eu não posso declarar aquilo que não está em meu nome. Já fala declaração de bens, e assim foi feito. E disso eu não tenho receio algum. Eu estou fora da política já tem um tempo, voltei agora esse mandato, e nesse período que estive fora, a vida muda. A saúde, eu tenho 57 anos, meu esposo 62 anos, e nós fizemos um planejamento familiar. Isso também é gestão. Quem não sabe gerir a sua casa, quem não sabe gerir os seus recursos, não pode gerir o do outro, não pode gerir a sua casa. E eu, mãe de 3 filhos, avó de 4 netos, tenho que pensar no futuro da minha família, não ter problemas. Olha, se nós temos, a idade está chegando, nós temos problemas de saúde, vamos planejar o nosso futuro. Porém, eu deixo registrado aqui, e agradeço essa pergunta, mas eu agradeço mesmo. Cada centavo que está na minha conta corrente, na minha poupança, ou naquilo que investi, ou patrimônio da minha família, é honesto, é direito, é fruto do nosso trabalho, do trabalho dos meus filhos, do trabalho do meu marido. Foi com muito sacrifício, com muita dedicação, com muitas horas sem dormir, virando noite trabalhando para atender cliente e fazer a empresa crescer. E hoje, é desta forma que nós seguimos, com verdade, com a declaração de bens verdadeira, e disso eu não me envergonho. Eu agradeço a Deus, eu me satisfaço com isso, porque eu tive esta oportunidade. Quando se colocou num jornal de uma forma tão... Para que isso? A cidade tem muito mais problemas a ser resolvido, e não a declaração de bens da candidata prefeita Dalva. E vou continuar com esses bens, porque governar é respeitar o dinheiro público. Não é aumentar o patrimônio, não é declarar quanto tenho mais ou não declarar. Então, agradeço, Roseli, agradeço a Rádio Valinhos e agradeço muito a quem me perguntou por ter a primeira oportunidade em responder a verdade. Obrigada. 8h59. Gustavo, temos mais participação? Temos sim, Fernando. Agora a pergunta do nosso ouvinte, Antônio Luiz Palmeira. Ele pergunta, Serra dos Cocais e Fonte Sônia, preservação ou loteamento? Pode responder. Vamos lá, né, Antônio? Obrigado, senhor Antônio, né, pela sua pergunta. É importante destacar, né, que prefeita Dalva e escopenário vice, nós vamos trabalhar com a sustentabilidade. Qualquer projeto que possa acontecer, que venha a destruir, né, o meio ambiente, que venha a trazer prejuízo, nós acabamos de falar agora da falta de água, qualquer um não terá o nosso apoio, não será a linha de trabalho nosso. O desenvolvimento, ele nunca vai parar. O crescimento é impossível de você parar. Mas o crescimento tem que ser de forma sustentável. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é quando o gestor ele faz as coisas presentes
de uma forma que a geração futura venha a ser beneficiada e não ser prejudicada. E isso é sustentabilidade. Precisa utilizar os recursos ambientais, né? Utilizar o meio ambiente, os recursos ambientais, de forma que você utilizando eles para crescimento ainda, para desenvolvimento, a próxima geração seja beneficiada e não prejudicada nessa questão. Então, essa é a nossa meta de trabalho. Então, qualquer coisa que for acontecer, que venha a ser uma destruição, que venha a ser prejudicial, não vai ter apoio da DALV e do Penal. Nós vamos trabalhar, sim, com desenvolvimento, vamos trabalhar, sim, com crescimento, porque isso não vai parar nunca em lugar nenhum, mas de forma sustentável. Nós temos aqui a responsabilidade disso. Não é, não? E eu quero completar essa resposta dizendo por que o plano diretor é importante. Por que ele é importante? Ele ordena a cidade, ele ordena o crescimento. Organiza, ele planeja. Eu tenho família, como acabei de citar aqui. Eu tenho filhos e tenho que pensar nos meus netos. Eu tenho 4 netos. Eu tenho que pensar o que será o futuro de nossa cidade. Aqui, o meu vice também tem. Nós temos que planejar para o futuro. Então, o plano diretor é importante para a preservação do meio ambiente, para a sustentabilidade. E isso tudo está detalhado no nosso plano de governo. Nosso plano de governo, eu considero um excelente plano de governo, porque foi muito trabalhado, foi muito pensado. Nosso alinhamento está vindo, não é de hoje, e pensar no meio ambiente, para nós, é fundamental, é vida. Meio ambiente, recursos hídricos, a mata, tudo isso é vida. Nós não podemos impedir que a nossa cidade se desenvolva, até porque ela precisa. Nós já perdemos muito, já perdemos as empresas que foram embora daqui. Nós precisamos recuperar a economia da cidade, recuperar a geração de empregos, trazendo empresas para cá. Nós precisamos de moradia, sem dúvida alguma. A população precisa morar, precisa ter sua casa própria, é direito. É direito do homem, da mulher ter a sua casa própria, mas tudo de uma forma ordenada, planejada. Perfeito. O plano diretor é importante, porque você ouvir a população na construção dele, e também fazer uma boa parte técnica. Porque a população ainda fala o que eles querem, mas às vezes, tecnicamente, eles não conseguem falar assim, olha, o que eu quero é isso, mas não sei como chegar lá tecnicamente. Ouvindo a população, e tecnicamente você aplicando isso daí, você vai conseguir chegar o mais próximo possível, atender aquilo que o povo quer de uma forma técnica, ou seja, o povo quer uma cidade que não venha faltar água. Como tecnicamente você cresce sem deixar faltar água? Quando você pega as pessoas técnicas que conhecem, nós temos pessoas da aqui de Valinhos que tem projetos, o seu projeto for bem elaborado, bem feito, o dinheiro vem do governo federal, não sai dos cofres públicos, se tiver projeto bem elaborado. Então, nós precisamos trabalhar dessa forma, ouvindo o povo, que o povo precisa. E com uma equipe técnica que tem condições de falar assim, olha, é isso que é necessário? É o desejo popular? Sim. Como que isso tecnicamente pode ser feito? É dessa forma. E aí sim, prefeito, vice-prefeito, trabalhar em cima disso. Diálogo, conhecimento e preparo e respeito à natureza é extremamente importante. Preservar, atrair empresas limpas, como as startups, preservar sempre Valinhos. Valinhos pode mais, pode muito mais do que temos visto. Pode mesmo. Confio no que nós estamos falando. Valinhos pode mais. São 9h04. Hoje, o programa Eleições Você Decide, com a candidata Dalva Berto e o seu vice Israel Scupenaro, do MDB. Dalva, uma das grandes preocupações é com relação à dívida do município de Valinhos. Como equacionar? Quais são os projetos de vocês para esse problema? Fernando, a questão sabe que a dívida do município, ela compromete totalmente, né, também o orçamento do município. Nós temos aí 15% para ser investido na saúde e 25% na educação. Quando você pega a folha de pagamento, você fala, o que você vai investir na cidade? Né? É uma coisa complicada.
Só que é assim, como que você se administra? Primeiramente, na Câmara nós demos exemplo. Nós trabalhamos com a economia, enxugando a máquina. No tempo que eu fiquei ali como presidente, nós diminuímos o quadro de funcionários, que ali tinha até apontamentos do Tribunal de Contas sobre funcionários, cargo de comissão em função técnica. Nós enxugamos de 132 para 101 cargos, efetivamos 19. Nós fizemos a gestão pública correta, economizamos, depois veio a presidente Dalva, que também fez a economia. Na prefeitura, a mesma coisa, você tem que utilizar o recurso com economia. Quanto às dívidas, quanto se deve, tem que pagar. Agora você tem que buscar anistia, buscar ir para o governo federal, sair daqui da prefeitura e ir lá atrás e buscar as coisas, buscar aquilo que é seu. Você tem que buscar isso daí. E outra coisa, nenhum município sobrevive sem buscar verbas do governo do estado e do governo federal. E o MDB é campeão nisso aqui na cidade. Sempre foi campeão, né? Na época, nas gestões passadas, o prefeito Marcos aí, é histórico, né? O prefeito andando lá pelos corredores lá de Brasília e buscando recursos e trazendo recursos para a cidade. Então, nós temos que usar todos os meios que nós temos para o quê? Para nós continuarmos crescendo e a meta é eliminar a dívida, né? Buscar uma forma de eliminar a dívida. Uma coisa certa, quem deve tem que pagar. Mas nós podemos buscar a anistia do governo, nós já fizemos até uma moção na Câmara buscando isso daí, e nós não podemos deixar isso de lado, temos que valorizar isso. E aqui, completando a resposta, por que a pergunta vem e eu passo para o nosso vice-prefeito responder? Porque ele está extremamente alinhado. Se nós não enxugarmos ainda mais a máquina, se nós não fizermos com que os nossos recursos, que já não são muitos, e nós temos que investir, saúde em primeiro lugar, não se pode deixar a saúde. Educação, nós não podemos deixar a educação. Se nós não fizermos a lição de casa, se nós não pensarmos no futuro de nossa cidade, nós não vamos administrar a dívida também. A busca desses recursos, a busca de solução, sair realmente da prefeitura, isso é muito bom. Eu já experimentei o que é isso, eu já saí muitas vezes daqui, já fui muitas vezes a Brasília, já fui muitas vezes a São Paulo, já batemos na porta de muita gente. Isso enquanto vereadora. Como prefeita, vamos em busca muito mais de recursos do governo federal para poder aplicar no nosso município. E a busca de pagamento dessa dívida não tem de onde a gente fugir. Ela existe, ela está aí, nós temos que administrar ela foi renegociada e nós vamos continuar saldando esta dívida, mas temos que ter a responsabilidade de saber que a cidade não pode ficar presa a essa dívida. Ela tem que buscar crescer, ela tem que buscar aumentar o orçamento da cidade. Tem que trazer empresas, tem que buscar recursos e tem que pagar a dívida. É isso que a gente planeja e que está no nosso plano de governo. Não há como fugir dessa situação. 9h08. Roseli, mais perguntas? Sim, tem várias perguntas aqui no nosso chat. Aliás, a gente agradece, né? As pessoas que estão nos acompanhando, está um nível bem interessante aqui de acesso, e também quem está nos vendo aí pela VV8, canal 8 da NET, também ao vivo, junto com a Rádio Valinhos. Quem quiser mandar a sua questão, o chat está aberto, e temos o WhatsApp, 99609-1059, ou ainda pelo telefone 3849-7771. A Bernadette Marçal, da Alvaís Cupenaro, ela fala do tempo que nós estamos passando de pandemia. Ela pergunta, se a pandemia continuar em 2021, como será a vida dos trabalhadores usuários do transporte coletivo? Porque ela acha que já está na hora de voltar os ônibus na cidade. O que vocês pensam sobre isso? Nós, Roseli, agradecendo mais uma vez, essa pergunta é extremamente importante, pois é tema de muita cobrança dentro da Câmara, muita cobrança. É uma situação que a gente cobra e não vê o resultado. Não é possível que o trabalhador, ao sair da sua casa, numa situação de, nós estamos aqui com máscara, porque nós estamos muito próximos um do outro. Nós estamos
Não é fácil você permanecer dessa forma, com máscara, com cuidado, com álcool gel. Aí, de repente, você pega o trabalhador que precisa sair de casa para trabalhar e trazer o sustento para sua casa, e você, poder público, que cobra ele, você expõe ele. Você tira ônibus de circulação ou você concentra só em alguns horários. Não podemos continuar nessa situação. A empresa de ônibus na cidade, ela tem que cumprir com o seu contrato. E, se preciso for, ampliar o número de ônibus no transporte público. Pode falar. Perfeito. Nós vemos aí eu já falei, já conversei também com a Roseli, né, Roseli aí. Quero agradecer a pergunta da Bernadette. Bernadette é uma grande amiga, conheço ela, né? Um abraço, viu, Bernadette? Mas eu falo uma coisa, né? Veja bem o que o governo estadual fez nessa época de pandemia lá em São Paulo, né? Tirou os carros da rua, rodízio de placa, e a população que precisava trabalhar se aglomerou no ônibus e se aglomerou no metrô. E depois vão para casa para contaminar todo mundo, né? Então, as ações do governo nessa época de pandemia, né? O povo é muito cobrado. Vai multar se encontrar sem máscara, vai isso e aquilo. Mas e a responsabilidade do governo? Aí que entra uma boa gestão. Sempre defendi lá na Câmara, sempre cobrei na Câmara essa má atitude do governo estadual que vem se desenvolvendo no Estado. Que vem se desenvolvendo, e de uma forma até obrigatória, né? Que certos municípios, se não cumprissem certas regras, deixavam até de receber a ajuda que precisariam na época de pandemia. Então, é uma atitude totalmente incoerente, quando se cobra da população, mas a hora do poder público fazer a parte dele, aí nós recebemos fotos de município com ônibus todo lotado, né? As pessoas ali que nem sardinha na lata de ônibus, né? Esse acontecimento a nível estadual, mas a nível de São Paulo, mas a nível de municipal também nós recebemos aqui. Na última sessão de Câmara, uma município lá de São Bento me mandou, né, a foto e a situação que estava o ônibus lá no São Bento. Quando não, um ônibus com intervalo de 3, 4 horas, num bairro como São Bento, Reforma Agrária, onde nós temos aí praticamente 15 quilômetros de distância da cidade, né? Então, eu acredito que o governo tem que cobrar da população no momento de pandemia, exigir, orientar, educar a população. E a melhor forma de fazer isso é através do exemplo. Através do exemplo. Muito bem. O problema aqui no município. Qual é o nosso problema aqui no município? É a oferta à população. Esse é o problema, e não é de hoje. Nós cobramos isso independente de pandemia. Independente de pandemia, sempre tivemos poucos ônibus na rua. Nunca atendemos as demandas como deveria atender. Nunca nós tivemos o número de ônibus suficiente, de carros, né, que eles chamam de veículos, para atender a demanda do trabalhador. E tem que ter, porque a passagem é cara. Você paga uma passagem para ir daqui e ali, porque a cidade de Valinhos não é uma cidade grande, onde você pega um ônibus e vai andar muito tempo dentro dele, ela é cara e você tem que ir enlatado. É uma situação, assim, inadmissível, e não é de hoje. Nós precisamos mudar isso. E mudar de fato, mudar de uma forma concreta. A população que paga e o poder público que aprova a tarifa, ele tem que cobrar da empresa. A empresa tem que pôr ônibus o suficiente para atender a demanda da população. De uma forma clara, eu fiz uma indicação cobrando no executivo que fosse colocada uma conta de água que chega em toda a residência da cidade, uma forma de se prevenir quanto à pandemia, né? Coisa simples, porque é batendo ali, porque tem pessoas que, mesmo você falando, eles parecem, eu vejo pela televisão, alguns movimentos que são feitos, falando de todos os problemas que estamos tendo. As pessoas não respeitam, fazem aglomeração, fazem aqueles bailes que viram à noite, aquelas aglomerações. Então, o que tem que fazer? Colocar na mente do povo o que eles têm que fazer. Uma simples indicação. Coloca na conta de água lá os cuidados que nós devemos ter para que chegue até a casa do cidadão. Não foi colocado, entendeu? Agora, o poder público, ele deve cobrar, a população deve, mas ele deve ser o primeiro a dar o exemplo. É isso que eu quero dizer aqui. Se não sair o exemplo daquele que vai cobrar, como que vai se alcançar um resultado esperado? Nunca. E nós temos que cobrar das empresas que prestam serviço na cidade. Ponto, é isso. Se você ganhou a licitação, você venceu a licitação, está tudo certo, cumpra com o seu dever, cumpra com o serviço que foi solicitado. A população precisa. O poder público tem que fiscalizar as empresas contratadas, as empresas que ganham a licitação na prefeitura.
Essa que é uma verdade. Nós não podemos deixar que as empresas que vencem as licitações aqui trabalhem como elas acham que tem que trabalhar, tenham o lucro que elas acham que tem que ter. Não, isso vai mudar. Isso eu posso garantir que isso vai mudar. E meu vice-prefeito sabe disso. A empresa que trabalhar no município vai ter que corresponder com o município, senão não pode trabalhar. Perfeito. Não, só queria dar uma parêntese aí, a questão de licitação, de ganhar o serviço público, né? Eu vou dar um exemplo claro, isso foi um motivo de discurso na tribuna. Pega lá aquele Parque dos Girassóis, foi feito lá um local para passeio, lá uma calçada para passeio. A primeira calçada foi feita de 1 metro, dividido no meio para andar de bicicleta, pessoas que não davam para se encontrar. Segundo, com menos de 1 ano de feito, você passa lá, está toda rachada, toda danificada. Como que uma obra pública pode durar menos de 1 ano? Fernando, Roseli, vocês que estão nos ouvindo, quando vai fazer um descritivo na hora de fazer a licitação, tem que se cobrar que faça a espessura correta do concreto, que seja colocada uma malha de ferro no meio, e se faça uma obra que possa ser utilizada pela população de forma segura e que ela dure 10 anos, que ela dure 15, porque é o dinheiro do povo. Tá? Todo o dinheiro de uma cidade ou de uma nação, vamos expandir no estado da nação, todo ele vem do bolso do cidadão, do comerciante, do empresário, do meu e do seu. Todo o dinheiro. Ele não aparece no ar. Então ele tem que ser respeitado, usado de forma que realmente ele seja respeitado. É o que nós não vemos muito hoje no Brasil. E a nível de município, eu sonho com isso e vou realizar esse sonho, de ver uma obra sendo feita, uma obra que dure. Outro exemplo, veja lá o asfalto do Roncaglia, lá daquele trecho do Roncaglia, foi feito um asfalto em menos de 1 ano, asfalto todinho danificado. Se o município vai lá e recebe um asfalto daquele, ele tem trabalho pro resto da vida, ou tem que desmanchar e fazer de novo. Então, se é contrapartida, entregue uma obra de contrapartida que tenha durabilidade. E aí se entra o poder público em fiscalizar. Ter lá um funcionário efetivo que faz essa parte de fiscalizar e vai lá, fiscalize. E assine em hora de receber que foi feito de forma correta. Isso é importantíssimo. É uma das prioridades, porque senão o dinheiro meu, seu, vai para o ralo. São 9h17. Eleições você decide, numa parceria com a VV8 TV. Gustavo. Candidato, em relação ao retorno das aulas, qual que é a sua opinião para um possível retorno neste ano? E também, complemento essa pergunta, pedindo para a senhora dar a sua opinião sobre como melhorar a estrutura das escolas municipais para receber esses alunos, garantindo assim o distanciamento social e a higiene. Realmente, Gustavo, essa pergunta também agradeço. A educação, ela já foi tema na Câmara de debate, de ouvir o Conselho Municipal da Educação, ouvir professores, ouvir pais, porque a preocupação de todos nós. A pandemia, ela nos pegou de surpresa, isso o mundo todo, não foi para a gente nada planejado. E com isso, a educação foi extremamente prejudicada, as nossas crianças, sem acesso, sem internet, sem computador, porque a educação ela tem que ser para todos, independente do nível social. E hoje nós observamos que tem que ter o distanciamento, tem que ter a prevenção, porque a criança não pode estar exposta, porém, a educação tem que chegar. Ela tem que ter essa preservação da saúde, ela tem que proteger o aluno, proteger a família, mas ela tem que chegar para essa criança, porque os jovens e as crianças é o futuro da nossa nação e da nossa cidade. Não pode continuar da forma que está, sem acesso. Se a pandemia perdurar, se isso acontecer que o ano que vem a gente não tem aí um retorno de aulas, se não tiver a vacina para todo mundo, se a educação continuar sendo prejudicada, é dever do poder público investir de uma forma a buscar solução para isso. E qual é a solução? Está no nosso plano de governo. Sim, nós precisamos valorizar o gestor, né, da escola, precisamos valorizar o professor, os profissionais da educação,
se possível, né, ter reuniões mensais para fortalecer, né, esse grupo que está na linha de frente de trabalho, para se organizar, dar curso de formação, né, fazer avaliação do trabalho de uma forma conjunta, traçar metas. Tudo isso ajuda, porque, falando em pandemia, como você vai falar assim para a criança, não aglomera? Para a criança não aglomerar. Então, nós temos que trabalhar isso junto com os profissionais da educação, né? Lutar para equiparar. O profissional tem que ser bem remunerado, equiparar salário do funcionalismo, entendeu? Fazer uma gestão que seja democrática junto com os profissionais, planejar, né, para que tenhamos qualidade na nossa educação. Quando você valoriza o profissional e trabalha junto com ele, faz uma gestão democrática em conjunto, conversando com eles, você colhe um fruto melhor. No momento de pandemia, isso é extremamente importante, porque eu vou falar, ninguém conhece mais o aluno do que o professor. Ninguém conhece mais os problemas, as dificuldades, os desafios dentro de uma escola do que o professor, o diretor, a merendeira, aqueles que estão lá dentro da escola, o coordenador, aqueles que estão envolvidos. Ninguém conhece mais. Às vezes, o grande erro, né, não é só na gestão pública, muitas vezes nas empresas também. É quando querem solucionar uma situação crítica, eles acham que lá em cima que se resolve. Não, é no chão, é lá, é no dia a dia, é quem convive, né? Eu tenho um exemplo claro que eu vou falar uma vez aqui, vou dar uma historinha rápida aqui. Uma vez tinha uma empresa que entregava creme dental. E estava chegando caixa de creme dental vazia lá no consumidor. E um dia tinha uma equipe de engenheiro na hora de embalar as caixinhas ali, fazendo um estudo para cortar a esteira, fazer um monte de coisa técnica para resolver o problema. O funcionário falou, o que está acontecendo? Eles contaram o que estava acontecendo, sabe o que? Ele falou, não, mas isso eu resolvo fácil. Ele foi lá, pegou uma cadeira, ligou um ventilador, colocou do lado da esteira, a caixa vazia saía fora, nunca mais chegou uma caixa lá no consumidor, no cliente, vazia. Quer dizer, a solução, quando você busca ela onde está o desafio, aquele que está enfrentando o problema, o desafio, às vezes ela é simples. Ela é simples. E quando a gente tenta resolver sem conhecimento, sem envolvimento daquele que está realmente vivendo o dia a dia, você fica dando volta, muitas vezes até correndo atrás do rabo, viu, Fernando, Roseli, e não resolve a situação. Isso é importante, né? 9h22. Roseli, temos mais participação? Então, nós temos sim do Matheus Assis. Ele faz duas perguntas e eu já vou emendar. A primeira, ele diz o seguinte: bom dia, candidatos. Vocês falam e falam sobre enxugar a máquina. Como farão isso durante a gestão? E daí ele pergunta também: e como trarão investimento de empresas para a cidade? Roseli, eu quero só concluir da educação, pois é um tema extremamente importante para mim, por conta de tudo que a gente vem vivendo, experiência, inclusive, dentro de casa com os netos, dizer que a educação tem que ter um investimento de, no mínimo, 25%. E nós temos que buscar investir realmente, se preciso, mais do que 25%, para levar a educação, de fato, para os alunos. De que forma? Está no nosso plano de governo. Vamos, através do nosso banco de projetos, do nosso departamento de projetos, buscar mais recursos, e se isso não acontecer, nós vamos priorizar aqui. Fornecer um tablet e um computador por aluno. Ele precisa ter esse acesso. Tem alunos que têm condição de ter, e tem alunos que não têm condição de ter. E é dever proporcionar esse computador, é dever do poder público. Nós precisamos atender a educação com prioridade. Esse é um dos pontos da educação do nosso plano de governo, entre outros. Então, eu precisava completar isso. Acesso à educação é fundamental para que uma cidade venha progredir, para que uma cidade venha crescer em conhecimento, trazendo vagas para a educação. Inclusive aqui. Inclusão, Rudolf. Inclusão, com certeza. Estrutura na escola. Precisamos ter estrutura para a inclusão na educação. O tema ele é amplo, nós teríamos aqui que ter mais tempo para debater, para discutir, mas nós estamos à disposição com o nosso plano de governo, nós estamos à disposição para receber as pessoas, nós estamos à disposição para responder. Sobre a questão, né, que o Matheus perguntou, que vocês falam de enxugar, nós não estamos falando alguma coisa que nós vamos fazer, nós estamos falando de coisa que nós já fizemos, Matheus. Né? Ali como presidente da Câmara, a Câmara chegou a ter uma estrutura de 170 funcionários. Quando eu entrei como presidente... Funcionário comissionado. Quando eu entrei como presidente, estavam com 134, se eu não me engano,
diminuiu para 101 funcionários. Eu fiz o concurso público para atender também ao Tribunal de Contas, e nós efetivamos todos os cargos técnicos, não tinha mais cargo de comissão exercendo função técnica. Eu sei que isso demorou, né? Eu sei que isso demorou 2 anos para fazer. Eu comecei em 2017, fiz um concurso público, e no final de 2018, quando foi entregar a Câmara para a Dalva, a nova presidente, chamamos todos os funcionários. Nesse período, nós chamamos todos. Os últimos 2 ou 3 que tinha faltado, em dezembro, antes de sair, já fez o chamamento. Isso daí é exemplo do que nós já fizemos de enxugar a máquina. Agora, enxugar a máquina não é só funcionário. Enxugar a máquina é também saber utilizar o recurso público, que nem eu falei de serviço, que muitas vezes são refeitos. Você sabe que o retrabalho, ele custa o dobro. Você sabe que quando, vamos dar um exemplo aqui que eu acompanhei com o vereador ODS da Habilitare, que começa a empresa a dar um preço, começa a fazer e para, aí tem que licitar de novo. Dá o exemplo da obra dos cocais que ficou paralisada lá da escola também. Veja bem, isso daí também é enxugamento. Quando você faz uma contratação correta, que você fiscaliza, que você obriga a empresa que pegou o serviço fazer e não parar no meio, né? Enxugar envolve tudo isso, porque muitas vezes quando eu falo de enxugar, a pessoa pensa só na mão de obra e no funcionalismo. Não é só nisso. Mas nisso nós já temos exemplo. Eu falo uma coisa, Matheus. A Dalva aqui, ó, né? E eu, nós somos a melhor dupla para ir para a prefeitura. Nós temos experiência nisso, já fizemos isso e estamos fazendo na nossa vida pública. Temos o histórico disso daí. E a prefeitura precisa disso. E eu vou falar para você, Matheus, e para todos que nos ouvem. Vocês falam de enxugar, de economia. Nós falamos porque nós fizemos. Nós sabemos como fazer. Isso nos trouxe condição de estar aqui hoje como candidato a prefeita e candidato a vice. Nós economizamos mais de 10 milhões de reais na Câmara. Isso é um valor extremamente importante para o município, porque a Câmara Municipal ela não tem poder de execução. Da onde veio essa economia? Veio da gestão. Gestão. Se você sabe gerir o dinheiro público, se você sabe gerir o recurso público, você vai economizar. Assim como nós fazemos na nossa casa. Dalva, a gente apresentou ainda na Câmara lá, que não acabou não passando em plenário, o projeto para reduzir para 13 vereadores. Geraria 8 milhões aproximadamente de economia para o município. Infelizmente, depende de votação no plenário, muitas coisas, entendeu? Mas nós apresentamos. Estamos hoje na Câmara no projeto para 15, porque foi colocado em emenda. Nós também defendemos. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E nós estamos fazendo a parte, trabalhando para o município e defendendo aquilo que nós acreditamos. Verdade? Nós defendemos para a economia. Enxugamento da máquina de que forma? Cargo comissionado, diminuir número de vereadores, diminuir número de assessores, diminuir salário de assessores. Nós trouxemos proposta, não conseguimos aprovação para isso, mas trouxemos proposta para que isso acontecesse. Agora, aquilo que dependeu da nossa caneta, enquanto gestor público, nós fizemos. Economizamos com empresas terceirizadas, que é o que já foi dito aqui, eu reforço. As empresas que prestam serviço no município têm que ser fiscalizado pela administração pública para ser empregado o dinheiro da melhor forma. Empregar o dinheiro público realmente da forma que tem que ser empregada. Isso é economia, não é desperdício. Fazer 2 vezes o tapa-buraco, fazer 2 vezes a calçada, enfim. A limpeza pública tem que ser bem feita e ser bem feita na cidade toda. Isso é gestão, saber gerir o dinheiro público, o recurso público. Nós já tivemos isso como experiência e já fizemos na Câmara isso. São 9h29, o nosso tempo já está se esgotando, não é? Porque nós temos 1 hora para todos os candidatos. Certamente temos ainda mais perguntas, né, Roseli, que posteriormente serão encaminhadas aí aos candidatos. Nós pediríamos a Dalva Scupenaro as considerações finais aos nossos ouvintes nessa parceria entre a Valinhos FM e a VV8 TV. Lembrando que esse programa será reprisado, né, a partir das 20 horas, tanto pela Valinhos FM como pela VV8.
Pode fazer consideração. Consideração? Muito bem, Fernando. Né? Se não der tempo, não deu tempo, não dá tempo de responder tudo, nós podemos pegar o contato, né, e entrar em contato com as pessoas para a gente poder responder. Bom, eu quero finalizar agradecendo a oportunidade que eu tive, Fernando, com vocês aí, né, da TV8, vocês aí, né, Fernando, Roseli, Gustavo, de a gente poder expor um pouco daquilo que a gente tem, para a gente levar para essa cidade e continuar no governo dessa cidade aqui, levando as coisas adiante. Então, muito obrigado. Eu nasci em Valinhos, nasci no Jardim Jurema, hoje eu moro lá no Parque das Colinas, eu amo essa cidade, valorizo essa cidade, trabalho por ela, cresci aqui, né, numa família de classe média para baixo, e até hoje é dessa forma, e vivo dessa forma, né, defendo muito que os bairros sejam valorizados, os bairros da periferia, porque eu moro em bairro periférico ao redor da cidade, sempre morei, e tenho trabalhado por isso constantemente. Eu abri mão, né, de uma vida que eu trabalhava lá 23 anos, 7 meses numa empresa multinacional, tinha uma carreira, quando fui eleito vereador, para quê? Para desenvolver um trabalho que me trouxe até aqui. Eu estou terminando 12 anos, 3 mandatos de vereador, presidência da Câmara, e me sinto muito preparado para estar junto com a Dalva, para estar lá na Prefeitura. Então, eu agradeço essa oportunidade, deixo um abraço a vocês aí, a todos os valinhenses, que Deus abençoe, né? A você que está nos ouvindo, a sua família, a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso país. Sem Deus a gente não faz nada, viu? Tudo que a gente falou aqui, se a gente não tiver a ajuda de Deus, a gente não consegue realizar nada. Muito obrigado, um abraço, viu? Dalva. Também quero agradecer muito Fernando, Roseli, Gustavo, todos os ouvintes da Rádio Valinhos, da VV8. Meu muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui, mesmo que rápido, sem poder explanar muito como nós gostaríamos do nosso plano de governo. Porém, eu convido você que está nos ouvindo, que entre no site dalva15.com, para que você venha conhecer, se posicionar, conhecer o nosso plano de governo, porque ele é muito bom, porque Valinhos pode mais. Vai contribuir também, né, Dona? Vai contribuir também. Estamos sempre no diálogo, sempre ouvindo as sugestões que realmente sejam boas para a cidade. Eu me sinto extremamente preparada para governar Valinhos. Nós estamos preparados para governar Valinhos. Nós temos a melhor proposta para a nossa cidade. Valinhos pode mais. Dia 15, vote 15. Saiba que nós podemos juntos muito mais. A cidade de Valinhos precisa mais. Precisa seriedade, responsabilidade, comprometimento com a nossa cidade. Nós precisamos de você. Acredite em nós. Confie em nós. Nós demos exemplo de quem somos. As famílias valinhenses precisam de pessoas que pensem no ser humano, que amem o ser humano, que façam gestão para o próximo. Se eu não sei cuidar da minha família, eu não posso cuidar da sua. E eu sei cuidar da minha família. Família é prioridade. Primeiro Deus, a nossa família e depois o nosso trabalho. E Valinhos pode mais com a Dalva? Valinhos pode mais com o Escutenário. Vamos juntos. Obrigada, Rádio Valinhos. Nós é que agradecemos, Dalva, Beto, Israel, Escupenaro. Agradecemos aos nossos ouvintes, né, pelas perguntas, pelos questionamentos. Agradecemos também aí a participação dos companheiros, a Roseli Bernardo, o Gustavo Ramos, trabalhos técnicos de Muriel Rodrigues. Roseli. Só lembrando que tem o Iago lá na VV8, que também está no trabalho técnico, né? Só quero lembrar da Dalva Escupenaro que muitas perguntas não foram respondidas, elas estão no chat no Facebook. Aconselho a vocês darem uma entradinha e, se possível, responder a essas perguntas que os ouvintes fizeram. Eu agradeço aos dois candidatos, também a você, Fernando e o Gustavo, e a todos que estiveram conosco aí nesta manhã. E amanhã tem mais aqui pela Valinhos FM. Obrigado e até mais. Amanhã nós estaremos entrevistando, né, o candidato Edson Secapim e Vera Sus, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Gustavo. É um momento importante e democrático no qual a população valiense pode aqui fazer sua pergunta e nós estamos disponíveis a receber todas as colocações. Então eu deixo o nosso WhatsApp e reforço. Quem quiser, só mandar uma pergunta para o 99609-1059 e também para a pessoa curtir, comentar a nossa página no Facebook. Ela que a pessoa também pode acompanhar essa transmissão por
imagem e som. Ok. Lembrando mais uma vez, né, que é uma parceria VV8 e o programa de hoje será representado pela Valinhos FM e também pela VV8 TV a partir das 8 horas. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.